Leandro Gabiati, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Você, argentino, mas um observador atento dos movimentos da política no Brasil, trabalha como cientista político aqui em Brasília e tem observações e avaliações muito precisas da política. Por isso que a gente te convidou aqui para essa conversa. Começo agradecendo a você mais uma vez e te perguntar o seguinte: que eleição de São Paulo é essa, onde você tem um candidato que ninguém estava apostando, ninguém não, poucas pessoas estavam apostando, geralmente eu tenho muito cuidado com esse ninguém, porque ele geralmente é injusto. Então, poucas pessoas apostavam no Pablo Marçal. Ele consegue um crescimento efetivo aí, a depender da pesquisa, tem algumas variações, a depender do instituto, mas de uma forma geral ele tem um crescimento muito expressivo, claramente atrapalha os planos do Ricardo Nunes, pelo menos nesse momento, causa uma ciumeira muito grande entre o Bolsonaro, que de alguma forma se move na política por emoções. O primeiro movimento do Bolsonaro em elogiar o Pablo Marçal foi um movimento sentimental, um movimento de ciúmes. Por quê? Porque o Ricardo Nunes não estava, como ele imaginava, citando o próprio Bolsonaro nas campanhas de maneira mais efetiva. Bolsonaro faz um blefe muito claramente e faz um aceno ali para o Pablo Marçal para dar uma incomodada no Ricardo Nunes. Depois ele vê que o Pablo Marçal começa a crescer efetivamente, inclusive avançando sobre a própria base bolsonarista, independentemente de como o Bolsonaro estava se posicionando, e começa ali a ter um embate nas redes Bolsonaro e Pablo Marçal. Claramente a gente sabe que esse embate nas redes é monitorado pelo filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que foi criticado diretamente por Pablo Marçal há alguns dias. Te pergunto, Gabiati, que eleição de São Paulo, da capital de São Paulo, é essa? Grande Leo, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente, logicamente, se por um lado Brasília está produzindo diversos fatos, tivemos essa reunião entre os três poderes para tentar equacionar a questão das emendas. Paralelamente, a primeira semana de campanha começou com tudo, né? E principalmente, lógico, não tem como ser diferente. São Paulo, por ser a maior cidade, por ser a maior cidade brasileira e por ser justamente, né, um dos polos da política brasileira, acaba chamando a atenção. E o fato da semana evidente foi esse crescimento exponencial de Pablo Marçal na média de uns 7%, né? Chegou a, logicamente, estava em torno de 8, 9, né? E hoje a Folha acho que apontou ele praticamente com 20, 20 e pouco, e também acho que Atlas na quarta-feira e Paraná Pesquisas hoje, sexta-feira, também refletem esse movimento. Primeiro, porque o Pablo Marçal consegue crescer dessa forma tão rápida? Porque ele é o candidato das mídias, é o candidato das redes e sabe explorar, como nenhum dos outros candidatos, essa força que as redes sociais têm. Ou seja, se vocês observam, ele participou nos debates até aqui realizados unicamente para produzir conteúdo de mídia, né? Fazendo cortes, fazendo justamente extrações, eventualmente até tirando de contexto alguma fala, mas ele foi muito eficiente. Acho que a imagem ou a foto da semana da campanha de São Paulo foi o Paulo Marçal tentando exorcizar, entre aspas, né, o Boulos com uma carteira de trabalho. Ou seja, um trabalho de comunicação e de imagem muito astuto, muito hábil, muito inteligente do Paulo Marçal. Então, por um lado, temos esse ponto. Por outro lado, temos a negativa, depois dessa postura do Marçal, vamos dizer, heterodoxa, enquanto a
como participar dos debates, né? Os outros candidatos optam por se afastar dos debates enquanto não houver regras para limitar um pouco esse comportamento de Marçal. Isso aí até pode estar refletido nas pesquisas que saíram de quarta a sexta-feira, né? Justamente como uma forma de deixar o Pablo Marçal dominando o cenário, né? E aqui acho que uma constatação, Leo, é que os candidatos tradicionais, vamos dizer assim, entre aspas, Tabata Amaral, o Nunes, o Boulos, tem também o Datena, ainda não sabem como lidar com esse tipo de postura, eu gosto de definir como heterodoxa, né? Então, eles terão que, de alguma forma, estudar e entender um pouco como é que se reage a esse tipo de comportamento de um candidato como o Marçal. Acho que o segundo ponto que a gente pode abordar aqui é a situação delicada do prefeito Ricardo Nunes, porque ele, de alguma forma, observa que o Marçal pode tirar, né, ele do segundo turno, pelo menos por enquanto, e vamos, né, ter paciência também e um pouco de sensatez. A eleição, como a gente sempre fala, é uma maratona, né? Não é uma corrida de tiro curto, não é 100 metros rasos, né? É uma maratona. E nesta maratona, obviamente, o Marçal se destaca, mas temos 60 dias, né? 45 dias até o primeiro turno, então muita coisa para acontecer, mas é evidente que a campanha do Ricardo Nunes terá que avaliar um pouco que tipo de comportamento, que tipo de mudança, que tipo de ajuste se faz, principalmente a partir do dia 30, né, quando inicia o horário gratuito de rádio e televisão, né, para justamente fazer um contraponto ao Marçal. Muito bem. E vou aqui, se Por queria favor. só abordar mais um ponto para encerrar e te devolvo aqui a bola. Uma pergunta que alguns jornalistas me fizeram justamente quando saíram as primeiras pesquisas aí é se o Marçal tem como ameaçar o bolsonarismo de alguma forma, né, sendo, né, o Bolsonaro e sua família aquele grupo que representa um segmento conservador da sociedade. E acho que há alguns pontos de diferença. Primeiro, é evidente que o Marçal comunica de uma forma muito hábil como o Bolsonaro faz. Acho que aí há um ponto em comum. Agora, vamos ser sinceros, o Bolsonaro vem fazendo política há 30 anos, né? Mais de 30 anos. Então, ele tem uma trajetória, tem uma aliança fortemente estabelecida com setores conservadores da sociedade, igreja evangélica, com setores do agro, com setores das Forças Armadas, né? Há toda uma estrutura partidária agora também que o PL oferece ao Bolsonaro, justamente por esse espólio eleitoral que o Bolsonaro tem. Então, há alguns pontos de contato, mas há também grandes diferenças. E aqui um ponto a destacar: o eleitorado de Bolsonaro é muito leal e muito fiel. Então, esse atrito que a gente teve entre o Bolsonaro, que você mencionou muito bem, oportunamente, entre o Bolsonaro e o Marçal, não foi captado pelas pesquisas, porque foi ontem, né, praticamente. Então, a gente talvez terá que esperar um pouco para ver qual é a reação desse eleitorado mais fiel a Bolsonaro, né, e ver como eles vão reagir a essa divisão dentro da direita. Vamos observar, mas acho que são esses pontos aí a considerar. Mas, logicamente, Marçal é o nome da semana na eleição municipal. Agora, Gabiati, além desse crescimento dele em todas as pesquisas, e aí eu coloco até um levantamento hoje da Paraná Pesquisas, que dá ali o Ricardo Nunes na frente, Boulos em segundo, mas com o crescimento de Pablo Marçal. E é importante citar a Paraná Pesquisas aqui, além da Atlas Intel, que foi a pesquisa da quarta, né? Da quarta, na quinta foi a Folha, e hoje saiu a Paraná Pesquisas, que é uma pesquisa que os bolsonaristas eles acreditam muito peso à Paraná Pesquisas. Então, independentemente das torcidas ou das preferências por análise a partir de determinados institutos, sabe-se que, no caso dos estrategistas bolsonaristas, tem um olhar mais atento ali
para Paraná Pesquisas, que hoje saiu também esse levantamento, mostrando ali o Ricardo Nunes ainda em primeiro, mas com crescimento claro e inequívoco, porque é apresentado nas 3 pesquisas, do Pablo Marçal. Mas o que me chama a atenção, além desse crescimento do Marçal, Gabiati, se a gente pegar, por exemplo, o recorte da pesquisa Folha e somar os 2 percentuais, Marçal e Ricardo Nunes, se chega a quase 40%. O que vai mostrar muito claramente uma dificuldade para o Boulos nessa equação, né? Acho que tem que pensar um pouco também nesse segundo pelotão ali, Tatena, Tabata, mas de alguma forma esses 3, esse pelotão ali de cima é o pelotão que de fato me parece que está mais bem colocado para esse primeiro turno. Mas no segundo turno, a Folha testa um cenário, Ricardo Nunes e Boulos, um cenário francamente favorável ao Ricardo Nunes. Não testou o Marçal com um argumento razoável e real de que na pesquisa anterior que ensejou o levantamento de segundo turno, Pablo Marçal não aparecia ali tão bem colocado como no levantamento dessa semana. Queria perguntar para você o seguinte, e aí já falando da influência também de Bolsonaro e de Lula. Me surpreende a quantidade de votos de uma direita, porque se a gente pensar que o eleitor de Pablo Marçal é o eleitor da direita e o eleitor do Ricardo Nunes é da direita, a gente tem ali quase 40% de apoio dos dois, né? O que mostra muito claramente uma dificuldade do Boulos nesse jogo. E aí a segunda questão que eu faço para você, já aproveitando aqui, é até que ponto o poder de Bolsonaro ele se reflete nessas pesquisas e nessa eleição de São Paulo. Se a gente pegar duas capitais, Recife, por exemplo, a força do João Campos está completamente distanciada do apoio de Lula, a ponto do João Campos escolher quem ele quis para vice-prefeito. E ter praticamente isolado a Gleisi Hoffmann do PT, que ficou ali insistindo até o último momento para ter um vice do PT. O João Campos disse não, será o meu, não disse isso, mas vai dizer, eu serei candidato a governador daqui a 2 anos e o prefeito será o meu vice, considerando essa pesquisa que mostra claramente essa força do João Campos. Ou seja, completamente distanciado da força política do Lula ali no Recife. É o personagem João Campos que é forte. No caso do Rio de Janeiro, que também se enquadra nesse cenário, tem uma vantagem clara do Eduardo Paes, me parece também distante da força política do Lula, e uma dificuldade do candidato do Bolsonaro, Ramagem, que patina nas pesquisas. Esse é o segundo ponto que eu queria tocar com você, mas eu queria voltar para o primeiro falando da soma desses 2 percentuais, Ricardo Nunes e Pablo Marçal, e essa dificuldade muito clara do Boulos. Vamos lá, excelente. 2 excelentes pontos. E aqui vamos para o primeiro, que é justamente a influência de Bolsonaro em São Paulo. O Bolsonaro, eu acho que ele ficou numa posição delicada inicialmente, falando porque o Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, fez questão de insistir com o apoio a Ricardo Nunes. E, logicamente, Ricardo Nunes não se identifica com esse movimento mais ideológico da direita conservadora, né? Mas o Bolsonaro ponderou e acabou, né, fechando esse apoio ao Nunes pela reeleição. Até aqui, a gente observou que o Nunes, claramente, ele é do MDB, um partido de centro, né? Obviamente, tem uma identificação ou há uma aliança com o Tarcísio, né, governador de São Paulo, de centro-direita, ou de direita até, talvez um pouco mais ponderado em algumas questões. Mas é evidente que o Ricardo Nunes optou por assumir um discurso e adotar um discurso de campanha focado nas obras e nas conquistas que ele conseguiu como prefeito, ou seja, se afastou de, né,
claramente de qualquer pauta de costumes, justamente uma pauta cara ao bolsonarismo, né? E se dedicou a esse discurso de centro, talvez pensando em que essa postura mais moderada lhe daria o apoio dos eleitores de centro e ainda, justamente por ter essa aliança com Valdemar, com Tarcísio, indiretamente ou de forma tácita com Bolsonaro, isso também traria junto o eleitor de direita, né? E eu colocaria praticamente num segundo turno contra Boulos. Só que aí aparece justamente o fator surpresa que toda eleição tem e que justamente o Marçal trazendo essa pauta ideológica que tem um apelo muito grande entre esse eleitorado mais conservador. O Nunes fala de obras e o Marçal fala de meritocracia, né? Então, esse discurso do Marçal tem um apelo grande em determinado setor da sociedade. Insisto, agora o Ricardo Nunes terá que ver como é que ele se posiciona, mas tem um desafio importante também para o próprio ex-presidente Bolsonaro, que é definir o que ele faz com Pablo Marçal. Pablo Marçal, de fato, representa uma ameaça. Ele pode ser um Bolsonaro renovado, vamos dizer assim. Há um risco, logicamente, eu entendo que a reação, você bem mencionou, do Carlos Bolsonaro nas redes, houve um vídeo também do Eduardo Bolsonaro desses dias, reagindo ao Pablo Marçal, né? Não é casualidade, né? Ou seja, o Marçal não é Bolsonaro. E vocês sabem que assim, de alguma forma, assim como o Lula gosta de centralizar decisões dentro do PT, o ex-presidente Bolsonaro faz questão também de controlar quem faz parte do movimento. E, logicamente, isso aí ele decide muito em estratégia traçada com a família dele, né? Às vezes a gente brinca, até se confundem, né? E funcionam como um corpo único, o Carlos, o Flávio, o Eduardo e o Bolsonaro, né? Então, eu imagino que eles estão, de alguma forma, tentando avaliar como lidar, né? E aqui insisto e volto um pouco a essa questão da lealdade ao líder. O líder é Bolsonaro. O Pablo Marçal dialogou, por exemplo, com, como é que chama sempre esqueço o nome dele, me desculpe, o deputado de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, né? Outro grande expoente. O Nicolas Ferreira é um perfil muito carismático, o deputado mais votado da Câmara dos Deputados na eleição de 2022, mas vocês observem que o Nicolas se negou a gravar um vídeo com Marçal. E eu entendo que isso aí tem muito a ver justamente com quem é o líder desse movimento de direita, né? E certamente é o Bolsonaro. Então, talvez é a partir desse movimento, né, de responder ao líder que o Marçal passe talvez a enfrentar algumas dificuldades. Acho que a gente vai ter que observar um pouco como é que se desenrola essa questão, esse atrito que a gente viu entre Bolsonaro e Marçal, e qual será a estratégia do próprio ex-presidente em relação ao candidato, né? Mas, assim, certamente uma eleição muito particular que a gente está curtindo muito, de alguma forma. Muito bem. O segundo ponto, Leo, rapidamente, que é a nacionalização da eleição e a influência de Lula e Bolsonaro. Todas as análises que você olha, dando voltas por aí, ou opiniões, e certamente legítimas, reforçam o caráter nacional, né, da eleição municipal, atrelada a essa polarização que nós vemos, né, no Brasil já faz um tempo. E eu, justamente, você apontou, olha, também você concorda comigo, se não concordar, logicamente, mas você fala, olha, aqui em Pernambuco, o João Campos totalmente independente, praticamente 70% do apoio, não depende de Lula, não há reflexo do apoio do Lula. Aí você foi lá para o Eduardo Paes, no Rio, o candidato de Bolsonaro totalmente também, pelo menos até aqui, sem competitividade. E então o ponto que a gente traz aqui é, de fato, há em determinadas capitais ou determinados âmbitos uma influência maior, talvez, ou uma questão, certamente muitos eleitores, ainda que Bolsonaro e Lula não tenham nada a ver com o município onde eles vão votar, mas eles vão dizer, olha, eu não voto em candidato 13, ou outros digam, olha, eu não voto em candidato 22. Não interessa se o cara é um bom prefeito, se fez uma boa gestão, vai, né, está disputando a reeleição, eu não voto no outro. Agora, isso aí não se repete
exatamente em todos os âmbitos. Cada eleição é uma eleição. Se, por exemplo, no âmbito, vamos ao município em que o grande problema é segurança, provavelmente, talvez, aí sim, né, um candidato vinculado a Bolsonaro, talvez tenha um apelo maior entre o eleitorado. Se em outro município o problema é a educação, talvez o prefeito vinculado mais ao PT e a essa ideia de investir em educação tenha, ou seja, você observe como que a realidade de cada município, né, a situação, as pautas, os candidatos vão influenciar mais ou menos. Então não há como dizer justamente ou como cravar que, tudo bem, a eleição nacionalizou, então Lula e Bolsonaro são grandes eleitores. Acho que isso aí é relativo. A gente tem que olhar caso a caso para ver se de fato há uma maior ou menor influência dos dois grandes líderes, né, nacionais, pelo lado da direita mais conservadora, pelo lado da esquerda progressista. Muito obrigado aqui pela presença, pelas análises. Eu acho que conseguimos aqui mostrar claramente que essa pesquisa, as últimas pesquisas, tanto da Atlas Intel, quanto da Folha, quanto do Paraná Pesquisa, não captaram essa guerra aberta entre Marçal e Bolsonaro. Leandro dá a dica, você, eleitor que nos assiste e que se interessa por esses temas, tem que ficar atento à próxima pesquisa e a gente aqui no Poder Expresso também vai ficar atento e trazer as informações e as análises para você. Leandro, forte abraço, bom trabalho para você, bom final de semana. Leo Cavalcante, um prazer sempre estar aqui com vocês e aguardo aí o próximo convite. Bom final de semana.